Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz. Eu falo aqui de uma garça, na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Aqui no nosso querido Brasil. Estou aqui com a minha esposa, minha sócia majoritária. Antônia Cruz, como vocês estão? Então estamos aqui para novamente estar confabulando, né? Trocando figurinhas aqui com essa live de casais. Eu queria até pedir desculpa aos irmãos, amigos, de perto e de longe, que teve um problema técnico aqui, né? Faltou luz. Faltou luz, e com isso nós ficamos impossibilitados de transmitir. Estamos retornando agora com força total e convidamos você a que também convide outras pessoas para estar compartilhando essa live, porque são assuntos ligados ao casamento. E com isso nós queremos ver vidas abençoadas, famílias abençoadas. Nós também temos conhecimento, né? A mídia social divulga isso diuturnamente, e quantos ataques recebem a família. Então nós estamos aqui para somar com você, para que Deus possa estar derramando graça sobre os nossos casamentos e fazendo-nos famílias fortes para curar outras famílias, ok? Eu vou reiniciar aqui a leitura que eu parei em face da falta de luz, aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 9 e 10, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então Deus quer que você seja feliz aqui. Embora o mundo seja um mundo que esteja aí passando por situações difíceis, mas podemos, como um barco no meio do oceano, navegar sem deixar que as águas nos afundem. Então, queremos somar com você. Então, essa noite eu vou estar orando e dando início a essa live enquanto você vai convidando pessoas, tá ok? Grande Deus, eterno Pai, seja conosco nessa noite, damos graça. Com mais dessa oportunidade, só nos concede, amém, Senhor, de estarmos reunidos em família. Amém. E muitos amigos só nos permitiu estar aqui assistindo essa live. Nós queremos, neste momento, pedir a graça do Senhor, amém, para que seja frutífera essa conversa, para que haja, Senhor, pessoas que sejam abençoadas, amém, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, amém, que possa haver cura nas famílias e nos casamentos. Entregamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua direção, a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Bom, o tema de hoje é: casamento não é simplesmente uma corrida, mas sim uma maratona. E você sabe o que é uma corrida? Como que se dá uma corrida? Como que se acontece uma corrida? Olha, ou uma maratona? Eu sei que faz diferença. Vou explicar o porquê. Antes de que você possa estar dando as suas devidas explicações, eu queria dizer o seguinte: no ano de 80, eu tive um acidente na rua, né? Eu fui alvejado pelo Projeto 38 e levei um tiro aqui no lado esquerdo do corpo. Seja bem-vindo, meu irmão, graças e paz. E aí eu fiquei 8 meses no hospital militar, né? Fiquei 8 meses, tive ali rotura de baço, tive a extração e rotura de baço, né? E ali o projeto até hoje está aqui no meu corpo. Então, em face desse incidente, eu fiquei ali cerca de nossa irmã Écio Fernandes, graças a paz, irmã Rosângela. Então, eu fiquei 8 meses no hospital militar, e como a cirurgia passou exatamente sobre o meu umbigo, eu tive o meu corpo repuxado, então eu ficava em pé com muita dificuldade de fazer fisioterapia um bom tempo, cerca de 8 meses, eu fiquei na mão dos médicos. E interessante é que um dos comandantes da unidade militar que eu estava na época, em face da minha ficha médica ter várias fichas emendadas uma na outra, eram 8 meses de tratamento médico, diuturnamente, fisioterapia e coisa assim, e era uma ficha com 4, 5 fichas emendadas assim, tudo com acompanhamento médico e dispensa médica. E eu vi quando o comandante falou assim: esse cara não serve para mais nada, vamos mandar esse soldado embora. Pô, tirar ele, não serve nada, não serve para mais nada que nas fileiras do exército. E eu vi aquilo mexeu comigo. Eu estava do lado de fora do PC, do posto de comando, né? E eu vi quando lá dentro ele falando isso. Quando lhe deram o conhecimento da minha ficha médica, ele disse isso. Então, como a corrida é importante, quando eu vi aquilo mexeu com o meu brilho. Então, olha, a importância que eu dei na época foi o seguinte:
Eu comecei a caminhar, que eu tinha dificuldade em caminhar. Então eu fui para a grama do quartel, todos os dias eu fazia isso, caminhando sobre a grama devagarzinho, doía, repuxava muito. E ali eu forçando o corpo para cima, porque eu andava, como eu falei, encurvado. E eu fiquei assim aquela semana toda. E cada semana eu aumentava mais um pouco, comecei a andar na areia e andar na grama, andar na areia e andar na grama. E naquela época eu tive auxílio de um grande amigo, que deve estar agora assistindo, que é o Adilson Palermo. Está lá ela em Santa Catarina nesse momento, ele e sua esposa Teca. Esse amigo, eu me aproximei desse amigo na época, ele era de um outro quartel também da paraquedista, e ele começou a me apoiar, começávamos a caminhar, ir andando, caminhando. De repente começamos a trotar, aquela corridinha mais curta. E com o tempo foi aumentando a corrida, aumentando, e eu passei a gostar de corrida. E aí ele me orientou, né, ele fazia e levou a fazer também, me inscrevi nas meias maratonas, né? 20 e 21 quilômetros aí no Rio de Janeiro. E aí nós corrimos toda a meia maratona que tinha na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde tinha meia maratona, nós nos inscrevíamos, e esse Adilson foi o meu mentor, meu agente propulsor ali, me ajudou muito. E em face dessas corridas, eu me recuperei. Então aí eu passei a correr, não podia falar onde tinha uma meia maratona, que eu e o Adilson estávamos juntos lá correndo. Então, esse impulso, essa prática da corrida renovou a minha motivação, a minha saúde. Graças a Deus, estou aí com meus 63 anos, cheio de gás, porque um dia alguém, através de uma corrida, me ajudou a me recuperar. Então, nós queremos falar hoje sobre isso. O casamento, ele não é uma simples corrida de revezamento. Sim, uma maratona. Uma corrida também, ela também é uma maratona, mas só que é algo mais simples, porque a corrida, ela tem os seus tipos de corrida. Diversas classificações. Classificações. Por exemplo, existe tipo de corrida de revezamento, por exemplo, 4 por 100 metros. Isso, 4 por 100. Ou de 4 por 400 metros. Isso. Essa é uma corrida. Então essa corrida de revezamento tem uma regra. E essa regra, o atleta ele faz 1/4 da prova. Quando ele termina essa prova, ele passa o bastão para o outro. O outro companheiro que vem correndo atrás. Isso. Então uma corrida. Então a corrida, ela é uma competição, né, de velocidade ou de resistência. Isso. Isso é uma corrida. E muitas das vezes a gente... por essa razão o tema. Casamento não é uma corrida de revezamento. Sim. Uma maratona. Uma maratona. Você vai entender por quê. Os guerreiros que estão assistindo aí, que sei que passando um filme da mente agora, né? Os Fernandes, irmãos que estão aí, que corremos muitas vezes junto aí, né? Na nossa caserna. Então que você possa entender, o casamento é assim. Ele não é simples corridinha de revezamento. Mas a maratona, não sabe que a maratona, ela tem ali as suas medidas ali, a sua extensão. Existem tipos de corrida, né? Tem aquela corrida na pista, tem a corrida cross country. Quase que tem esse tipo de corrida, tem essa corrida de revezamento que a gente falou, e tem também uma corrida de maratona. Isso. Né? Tem outras corridas. E essa corrida de revezamento é como eu falei com vocês. É aquele momento que passa-se o bastão. O atleta cumpre um determinado percurso. E passa o bastão para o outro, na frente dele, ele corre também, na frente passa para o outro. E essa corrida, ela já era conhecida pelos gregos. Isso. E assim a gente vê que corridas... ela tem uma distância, cada corrida ela tem uma distância. As corridas simples, elas têm uma distância, né, de 800 até 1.609 metros. Assim, a sua distância, né? Mas só que uma maratona, ela vai além disso. Uma maratona é de 2.000 até 42 ou mil, mais. Ou mais. Aí já é uma ultramaratona. Tem as ultramaratonas. Então essa maratona, ela é de 42, quando o percurso dela é de 42,2% de 2 metros de distância. E como se deu isso? Por que disso? Por que maratona? Por que corrida?
Aí a gente começa mesmo não sendo maratonista, mesmo não sendo um atleta, né? A gente começa a pesquisar o que é uma maratona. Você sabe o que é maratona, irmã? Ô, nossa irmã Sandra, seja bem-vinda. Você sabe o que é uma maratona? Então, que você possa, nesta noite, nesse nosso bate-papo, você entender a comparação do casamento a uma maratona. Continua. Então, uma maratona é uma corrida de longa distância. Longa distância. E cansativa. Cansativa. Dói tudo, cansativa. Mas então, ela surgiu, né? Ela surgiu quando um soldado... quando um general pediu a um soldado para entregar uma resposta de que eles haviam ganhado uma batalha. Eles tinham que informar a 42 quilômetros à frente. Filípides. O soldado. E ele percorreu, né? Houve uma batalha e o general mandou que ele fosse, né? Para informar sobre a vitória. Aí ele saiu disparado ali. Percorreu uma distância de 42 quilômetros, esse soldado. Informou e inspirou. Isso, aí ele chegou em Atena e falou para os... Informou da vitória, e quando ele informou a vitória, ele morreu. Ele cumpriu uma missão. Isso. Então, pode falar. E ele morreu a informar. Só que você não deve morrer, você deve morrer assim, para essa vida, e viver para o seu casamento, para a sua felicidade. Eu sei que dá continuidade. Você vai andar 42, 10 anos, 15, 20, 30, 50 anos aí, casadinho, bonitinho, porque é uma maratona. É uma maratona. Casamento não é uma corrida de revezamento que quando você cansou, trocou o bastão, quando você, já corri muito, chega, vou passar o bastão para outro, vou trocar. Não, casamento não é isso. Casamento é uma maratona, ou seja, você tem que cumprir a missão. É um cumprimento de missão, de missão. E qual é essa missão? Tá desde o início. Deus ele falou que ele fez o homem, ele colocou o homem junto da mulher, né, com um propósito de formar uma família. Isso. De formar uma família. E essa família, o homem ia deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E isso não é uma corrida, é uma maratona. É uma maratona. Que é uma missão. Aquele soldado, Filípides, ele cumpriu a missão. Ele correu 42 quilômetros até chegar em Atenas para comunicar sobre a vitória. E quando ele chega naquele local, ali ele cumpre a missão e morre. Então é interessante. Eu queria dar um bem-vindo ao nosso irmão Valdemir, Deus te abençoe, meu irmão. Então entenda bem, que você possa compreender a importância do casamento. Como eu li aqui no versículo 9, do livro de capítulo 9 de Eclesiastes, que diz que tudo que tiver ao teu alcance, que tiver a mão para fazer, então que tiver a mão para fazer, você deve fazer com todas as suas forças, porque para onde nós vamos, que é após a morte, lá você não vai, na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, é nesta vida. Como diz João 10,10, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, você pode ter um casamento abundante. Não importa a dificuldade da vida. Nessa maratona do casamento, você pode ser 2 heróis vencendo as resistências da vida. Ultrapassando as barreiras e conquistando o seu objetivo, que é o quê? Fazer o seu cônjuge feliz. Então, não é uma simples corrida. As corridas médias, elas vão de 800 metros, como você falou, 400, 800, corrida de 100. Que você... E isso exige do atleta, daquele que está correndo, daquele que está cumprindo essa missão, exige dele uma resistência, uma força de vontade, a resiliência, em ultrapassar as dores musculares. Porque você começa a correr, o corredor não sai ouvindo e até vibra, olha. Você começa a correr, o que acontece? Em dado momento, começa a batata da perna doer, você começa a sentir a respiração ofegante, você dá vontade de beber água, começa a pedir água para beber, passa nos postos, né, ao longo do trajeto, pessoas com água vão cedendo para os competidores, né? Uns correm para competir, outros correm só por prazer de correr, como era o meu caso. Eu gostava muito de correr porque, como eu disse, eu saí daquela situação de morbidez, né? Eu estava ali mais de 8 meses ali entregue aos médicos, e uma palavra que mexeu com o meu brilho
me fez querer correr. E ali, graças a Deus, eu me recuperei. Jorge Torres, um abraço. E ali, graças a Deus. Então, eu venci, graças a Deus, porque a vontade de correr me fez sentir que eu era útil novamente, que eu podia vencer aquele momento que eu estava passando. E eu comecei, cada corrida eu queria correr a próxima. Quando eu sabia que tinha uma inscrição na Barra da Tijuca, qualquer corrida que tinha, eu, mas o Adilson já mandávamos o requerimento, nos inscrevíamos e partíamos para lá. Era sábado, domingo, feriado. Várias corridas nós estávamos. Então o casamento é assim, você não pode desistir. Haverá um momento de dores, de sacrifício, haverá um momento de negação. É uma maratona, você não pode parar. Você tem que continuar. Cumprir a missão. Cumprir a missão, justamente. Então as dificuldades virão. Mas entenda, é uma maratona. Não é corrida de 500 metros que você para. Amanhã eu corro de novo. Não, é continuidade. Tem que dar continuidade. Porque é uma maratona. Os gigantes vão se levantar. Mas você lembra, não, eu estou numa maratona. Eu tenho que concluir. A missão. Tem que cumprir a missão. Eu tenho que cumprir a missão. Você não pode desistir no meio do caminho. Mas, como eu falei, terão dores. Situações se levantarão. Interessante que a maratona ela não é disputada em qualquer lugar, não. Tem que ser numa pista especial. Porque né? tem maratona em vários tipos de terrenos, entendeu? O fundamental é a distância, que tem que se cumprir a distância. E interessante que até no deserto tem as ultras maratonas, onde ali é um sol escaldante e as pessoas vemos aí pela mídia, né, pelas TVs aí, pessoas correndo essas ultramaratonas. Isso eu realmente nunca fiz. Para minha maratonazinha aqui. Mas ultramaratonistas são pessoas resistentes. Aquilo ali realmente mostra que a pessoa, quando quer, consegue. Consegue. Então, que você possa entender o seu casamento, o nosso casamento, não é uma simples corridinha que cansei e parei. Não. É uma maratona. A principal característica da maratona é que ela é declarada a corrida a longa distância. E a outra característica é que ela é cansativa e desafiante. Às vezes você vai ficar cansado, chega, não quero mais, acabou. Não, ela é desafiante, ela te desafia a todo instante. É interessante, eu falei um dia desses, numa das nossas lives, sobre uma maratona da década de 80. Eu não lembro qual o nome da competidora, está com 80 e poucos anos hoje. Mas eu vou falar, vocês vão se lembrar, que talvez você não lembre o nome de quem ganhou aquela corrida, mas o nome dela, você vai, pelo menos a pessoa, você vai trazer sua memória, quer ver? Começou a maratona e aquela corredora começou a corria bem, só que ela foi passando pelos postes de água e para não perder tempo, ela resolveu não pegar água. Abriu o espaço e começou a... Só que em determinado momento, já quase passando da metade da competição, o seu corpo físico começou a exigir líquido. E como ela não havia pego água para beber, porque ela queria ganhar aquela competição, ela começou a ser exigida pelo físico. Aí foi parando, correndo com dificuldade. E as pessoas foram chegando, foram premiando os primeiros colocados e tal. E ela levou horas para chegar. E ela veio andando, manquitolando, com a perna doendo, com o corpo quase querendo cair. Mas ela colocou um negócio na cabeça: eu vou chegar, eu vou ultrapassar aquela linha de chegada. E aí, a expectativa do público era vê-la chegar, porque anunciava no rádio que ela não tinha parado, anunciava que ela estava vindo devagarzinho, como uma tartaruga, mas ela vinha com dificuldade. A equipe médica ficou atenta, o pessoal ficou pronto para, se ela cair, pega e socorre, mas ela não queria nem ajuda, ela queria chegar. Aí quando ela se aproximou lá no início da pista, que ela entrou no estádio, o povo ficou ali atento, o povo vibrando com aquela resistência dela. E interessante ali, o mais marcante foi isso. Ela ia na beira da pista, quase caindo assim, curvando, resistência, dando passo com dificuldade, e as pessoas não colocavam a mão nela, porque eles queriam agora, era uma questão de honra. E o povo em solidariedade a ela, ninguém colocava a mão nela, só ficava próximo dela para que ela não caísse. E ela ia, o pessoal fica próximo assim, e ela andando, você bota no Google, você vai ver o que eu estou te falando. E ela ultrapassa a linha e ela ali se entrega ali, o pessoal socorre ela. Então as pessoas podem não lembrar quem foi o campeão daquela corrida, mas a história daquela mulher ficou gravada na história. Por quê? Ela foi resistente. Assim deve ser o seu e meu casamento.
As situações virão, as dores virão, problemas virão, gigantes se levantarão. Mas lembre-se, você está numa maratona. Você não pode parar. Ah, não, porque aconteceu isso, e eu vou parar, eu não aguento mais essa pessoa, eu vou jogar a toalha. Não, você está na maratona, meu irmão. Você está na maratona. E a Bíblia diz que a luta não é contra a carne e sangue. Continua. Você é um competidor nessa estrada da vida. A maratona exige de você uma resiliência, né? Uma resistência. Uma resistência. Exige de você até uma preparação. Porque você vai... As dificuldades vão te preparando, né? Na realidade, a dificuldade te capacitando. Quando a Bíblia diz que Jesus foi levado no capítulo 4 de Mateus para o deserto para ser provado. Então nós somos levados também para o deserto da vida, nessa maratona, nessa competição da vida. Nós somos levados a situações, não porque Deus nos detesta, não. Deus quer nos preparar e quer que nós nos conheçamos naquelas situações, e toda dificuldade é uma porta para milagre. Toda luta no casamento, toda dificuldade que nós passamos é para que haja amadurecimento para um milagre maior que vem à frente. Então você entra agora numa situação, vence aquele gigante, vai em frente, aí quando você entra na outra área, na outra fase da sua corrida, da sua maratona, aparece outro gigante. Mas você já está no embalo. Já está preparado. Está aquecido. Até as dores, quando você entra... Interessante, filho. Você está numa competição, você já conhece até aquelas dores localizadas, aquelas dores no lugar, você sabe onde dói. E o corpo doído, mas a pessoa não para. Tem hora que a batata lateja, o peito, a respiração ficou ofegante. Tem hora que nem força para cuspir a pessoa tem. Por isso que molha a garganta, tem que não engolir a água, dar aquela molhada assim, e joga no rosto, assim, continua. Assim é o casamento. As situações que irão querer te parar, Graça e Paz, irmã Carla, as pessoas irão querer te parar, mas o que acontece? Casamento é uma maratona, não é simples corrida. Paz é irmã Carla. Paz, irmã Carla. Bom, então o casamento ele não é uma corrida de velocidade. Ele é uma maratona. Isso. Ele é uma maratona, e a maratona é uma competição, ou melhor, é uma corrida de longa distância. Longa distância. Não é aquela que você correu, passou o bastão para outro, cansei, agora é sua vez. Não. É uma corrida de longa distância que requer de nós resistência. Requer de nós resistir. O propósito de chegar. É interessante, eu lembro que alguns anos atrás eu corria lá em São Conrado, numa meia maratona, e eu estava cansado, aquele dia não me preparei direito para aquela corrida, mas eu queria correr. Aí eu falei assim, eu não estou correndo para ganhar, eu estou correndo para chegar lá, para conquistar, para ultrapassar a linha de chegada. Então a minha ideia mais do Adilson era chegarmos somente. Muitas pessoas, elas entram no casamento assim, sem se preparar. É isso aí. Sem se preparar. É verdade. E quando elas não se preparam, elas não conseguem correr, não conseguem chegar numa maratona. Não conseguem ter êxito, né? Porque os problemas da vida vão sufocar. Interessante que eu cheguei ali, São Conrado, desci, peguei o retão ali para poder pegar a reta de Copacabana, e quando eu pego aquele retão, eu tô ouvindo atrás de mim, aí eu falei, o que é isso? E tô correndo, mas aquele barulhinho. Quando passou por mim, um senhor de cabelo grisalho, com uma perna normal e outra perna mecânica. A perna mecânica dele tinha um amortecedor, então quando ele pisava, ele pisava, batia o pé no chão, o amortecedor, ele fazia aquele barulho, e ele me passou numa pique. Mas eu falei, eu me alegrei de ver aquele senhor me passar. Eu não vou correr, vou ultrapassar ele. Não, eu vi que ele era corredor. E, embora ele tivesse aquela deficiência, mas ele tinha prática de correr, chegou bem na minha frente. Mas interessante que eu também cheguei. Quando eu cheguei, ele já estava lá, mas vê bem. Casamento é assim, de repente, você não pode se moldar no casamento de alguém, tem inveja, não, você tem que lutar pelo seu casamento. Tá certo? Que você verá erros na vida de outras pessoas e erros na sua própria vida conjugal. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esses erros e podar a sua árvore do casamento para que esses erros não se repitam amanhã. E mesmo se ele se repetir, você sabe como atuar e passar por cima deles. Então, você não pode... eu queria ter um casamento igual ao de Paulo, igual ao de Maria, igual ao de Francisco. Aí, por ter lutas, vamos dizer assim, diferentes um do outro, porque nós somos famílias distintas, vidas, né? Cada um tem seu modo de sobreviver, sua característica.
Só que o que acontece? Você não pode parar porque o seu casamento não está igual do vizinho, do parente. Não, você tem que pegar o seu casamento, começa a dar qualidade ao seu agir, ao seu cônjuge, e começa só, não para. Cansou? Veio dificuldade? Vai embora. Se está cansando, procura. Se a alimentação não está sendo boa, falta nutrientes, falta o quê? Falta líquido? Peça ajuda. Tem pessoas ao longo da pista com um copinho de água naquelas caixas de isopor, eles pegam assim, enchem um monte de gás. Vai aquele monte de pessoas ao longo do trajeto, com os copos de água na mão, a gente passa e vai pegando a mão dele e correndo. Alguém tá pronto para ajudar. Para te ajudar, te dar uma água para tu beber, te dar uma palavra, um conselho, orar contigo. Não é vergonha você pedir ajuda, é vergonha você naufragar, parar a sua maratona, porque você não soube vencer aquele obstáculo. Aí é vergonhoso. Mas tem alguém para te ajudar, tem alguém para te dar um conselho. Então é importante você não ter orgulho a ponto de não aceitar conselho. Você vai parar essa maratona do casamento. Tá? Então entenda bem, é importante você orar ao Senhor, porque vai ter sempre alguém que pode te dar um conselho. Tem que estar sempre fazendo um check-up. Sempre. Porque o maratonista, eles fazem check-up, né? Tem ali o seu personal trainer, né? Que é aqueles corredores que tem o seu instrutor particular, tem seu personal trainer que dá o nutricionista que dá a alimentação, o outro o médico que vê trata os batimentos. E então, evite no mundo espiritual já a graça de Deus para a sua vida ser alcançada por essas bênçãos. Então tem sempre alguém. Procure alguém. Se na sua corrida do casamento algo está tentando te parar, você tem que fazer uma reflexão, tem que refletir aonde pode ter acontecido o erro. Porque normalmente, nessa competição do casamento, né, competição que eu digo não é briga um com o outro, não. É competição, não é. É a corrida para você alcançar seu objetivo. Não, só para concluir, filha. O que acontece é que muitas das vezes você já percebeu qual o problema que dificulta o seu casamento, a sua competição, a sua corrida. Só que você não entendeu e às vezes o cônjuge não entendeu ainda. Continua cometendo aqueles mesmos erros. Então, já que você entendeu, isso indica o quê? Que Deus revelou a você onde está o problema. Então, cabe a você fazer o quê? Segue o vento para o Espírito Santo e começa você a trabalhar para eliminar o problema. Então, as pessoas, às vezes, nessa competição do casamento, nessa corrida, nessa maratona, as pessoas veem a dificuldade e começam a cobrar, acusar o outro. Aí, em vez de dar as mãos e entender, não, será que Deus me mostrou o motivo disso aí? Pega ajuda em oração, pede um conselho, como eu disse, mas não pare, sabe por quê? Porque se você não der essa devida atenção nessa sua corrida do casamento, essa maratona, você vai começar a apontar os erros, as dificuldades, e não vai ter força para continuar. Como eu falei, o corpo vai doer. Na corrida, na maratona, dói tudo. Tem hora que tá doendo tudo. Mas o bom corredor não para. Tem hora que o tênis parece que caiu areia dentro. Tem hora que dá vontade de tirar o calçado fora e correr descalço. Entendeu? Tem música que até corre descalço, fica cheio de bolha no pé, mas correndo. Entendeu? Então a dificuldade vem para todos que estão na competição. Só que é o seguinte, quem gosta, vai até o final. Até o final, Não acabou o amor, não. Pelo contrário, falta de podar alguns espinhos que surgiram aí. Ailton Barbosa, de São Vicente, Deus te abençoe, meu irmão. Falta você tirar alguns espinhos, algumas casquinhas, algumas coisas que o Espírito Santo está mostrando que precisa no seu casamento. Porque muitos pararam na competição do casamento, por quê? Porque não deu essa atenção. Deus mostrou que havia um problema, aí a pessoa, ao perceber que detectou a dificuldade, ao invés de dar uma reduzida, não parar e tentar reparar aquela situação, compensar de uma outra forma, a pessoa não quer brigar faca com faca, assim, olho por olho, dente por dente. Os atletas na corrida, porque a maratona também é uma corrida, só que a maratona é uma corrida a longa distância. Longa. Então, ao invés de procurar o nutricionista, procurar o cardiologista, não, a pessoa ela viu aquele problema, ela prefere passar o bastão. Ou procura um especialista de outra área errado. Aí que não vai tratar do atleta em si. Então você tem que procurar a pessoa certa, porque na multidão de amigos que você tem,
naquelas várias pessoas que Deus coloca na sua vida, alguém ali é um instrumento de Deus para abençoar você. Alguém vai ser um instrumento de Deus para te dar uma palavra. Quantas pessoas você viu que deu uma palavra e às vezes você não quis dar atenção? Então entenda bem, nada na nossa vida é fora de tempo. A Bíblia diz, inclusive as lutas. Saiba disso. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, está escrito que para todas as coisas existe um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Então entenda bem, até as dificuldades são professores de vida. As coisas que nós passamos na vida são para nos dar experiência. Então não pare a sua maratona, não pare o seu trajeto. As coisas virão, alguém vai querer te chamar a sua atenção, te distrair, para você parar a sua corrida. Alguém vai falar, não, sai dessa, manda ele embora. É muito esforço. É muito esforço. Não vale isso não. Tem outras pessoas no mundo, ainda não. O competidor que está contigo nessa é o teu cônjuge. Entendeu? Se a idade chegou, não importa, começou junto, vai até o final, meu irmão. Entendeu? Não joga fora, porque a idade veio, esse atleta não serve para mais nada, não. Serve sim. Dizem que da panela velha, né? Tem que fazer comida boa. Então aqui você tem que fazer o quê? Mantenha o seu foco no seu trajeto. Tente sim aperfeiçoar. Se for o caso, compra um tênis melhor. Entendeu? Se for o caso, troca a meia. Beba mais água, sais minerais. Procura alguém para te dar uma orientação como pisar. Às vezes está pisando errado no casamento. Nessa competição, às vezes você pisa torto, aí afeta a coluna. Tem também uma corrida, tem uns defeitos que nós, às vezes, não tem ensinamento, cometemos, que é bater com a chapa do pé no chão. Isso afeta a coluna e o joelho. O joelho começa a doer, tem muitos que param de correr porque o joelho começa a sentir dores e vão aumentando, porque ele bate com o peito do pé no chão. Então existem tênis apropriados, que eles fazem com que você pise com a ponta dos pés e com o calcanhar um pouco elevado. Então, isso facilita o seu deslocamento e você, quando acostuma com isso, você não quer mais parar de correr. Assim é o casamento, meu irmão. Tem situações que podem mudar. O que você precisa? É conversar mais? O que você precisa? É tratar de coisas que você não tratava no passado? Começa agora. Não pare. Você já começou a maratona e no meio você quer parar. Não, continua. Daqui a pouco seu corpo vai se habituar. Quando você começa a correr, dói tudo no início, mas você começa o segundo dia, terceiro dia, vai de muscular, dores musculares, depois você acostuma. Até as dores que vêm da corrida, o corredor já conhece. Em determinado o que dói, como está a respiração. Então, nas subidas, por exemplo, o grande detalhe nas corridas é o seguinte: você está correndo, aí você tem lugares que tem ladeira. Nas ladeiras, quando o corredor está competindo, o que ele faz? Ele tem uns que param, diminui. Não, o competidor não. A ladeira requer de você esforço, né? Na ladeira. Aqueles momentos difíceis que requer de você esforço. Então, o que o treinador vai fazer contigo? Ó, aumenta o passo. Na ladeira a pessoa abre, aí, muitas das vezes, quem está na frente do corredor, um pouco mais à frente, ele, quando já passou a ladeira, ele acha que o corredor de trás ficou na ladeira. Só que não. O corredor de trás, ele abre, aumenta, e quando ele desce a ladeira, ele está perto do competidor da frente. E aquele, psicologicamente, quando na competição, eu quero dizer, esse detalhe. Na competição, aí quando você na ladeira, você aperta o passo, e quando você termina a ladeira, você está perto do competidor da frente. E psicologicamente isso afeta ele. Aí você vai, continua de passo aberto e alonga um pouco mais, daqui a pouco você ultrapassa aquele competidor. Assim são os problemas. Assim são os problemas. Você vai ter momento na competição dessa corrida do casamento que coisas vão querer te parar, porque vai ter ladeiras. Aí você vai parar porque é ladeira? Não. Não. Você se prepara para a ladeira, aquela respiração mais alongada, e você abre o passo aos pouquinhos, vai aumentando, daqui a pouco você vai ver que conseguiu. É assim. Para vencer essa corrida do casamento é assim, você tem que ir eliminando etapas. Aí amanhã, você já conhece como foi o trajeto de ontem. Na próxima competição, você já lembra como foi a passada. Ainda mais quando é no mesmo trajeto. Quando você corre, todas as vezes tem competições que ela acontece no mesmo lugar. Por exemplo, mês tal, corrida tal, outro dia tal, sempre ali em São Conrado, por exemplo. Tem corridas que são sempre ali. Em outros lugares, tem vários lugares que são marcados para a corrida, no mesmo trajeto. O bom de competir em lugares que você já conhece é que você sabe onde aperta mais, onde você vai sofrer uma pressão maior, onde você vai abrir. Aí, às vezes, eu vejo competidor de fora que não conhece bem o trajeto. Aí você está correndo ali,
Aí você quer ganhar pelo menos uma medalha, alguma coisa na frente, aí você não, chega no trecho tal, eu vou abrir mais, naquela subida tal, naquela rampa, eu vou abrir, e vou ali dar uma arrancada. Então, tem que, o casamento é assim. Você tem que ter essa noção de que há momentos, e isso é percepção, bem lembrado. Tem que ter essa percepção, como disse aqui mensagem majoritária, que há momentos que você tem que contextualizar, flexibilizar, planejar. Então, não se parte para a situação planejando, vou fazer isso, aquilo, outro. E quando você vê os problemas, você vai matando os problemas, entendeu? Você não pode parar nessa competição, porque na realidade, o nosso adversário nessa corrida do casamento é Satanás. Ele vai te colocar vários obstáculos, ele vai, nos momentos da adversidade, ele vai querer te fazer parar. Ele vai querer fazer, não dá pra mim não. E quem para vai ficar com dor muscular igual quem completa. Então é melhor doer, mas continua correndo, né, filho? Não é o início do casamento que dita o fracasso. Não é o início do... Mas é a falta de determinação. Isso é que dita o fracasso. Não são os problemas, é a falta de determinação. Isso, entenda bem. Os problemas, eu vou ratificar o que eu já falei. Os problemas, eles vêm até as nossas vidas para nos preparar para um milagre mais à frente. Entendeu? Então, na realidade, é como se fosse uma roda gigante. Você está para uma fase agora, é momentâneo. Daqui a pouco você vai girar. Vai girar. Então entenda bem. Há um ditado antigo que diz que não há mal que sempre dure. Então o que acontece? Você não pode parar. Porque o seu casamento não é uma simples corrida, e sim uma maratona. Uma maratona. Eu não sei de quantos quilômetros. O nosso já rodou 43, porque teve 3 anos aí que nós já nos conhecemos. Mas 40 oficializados. Já corremos 43 quilômetros. E queremos correr mais uns 40, mais uns 50, entendeu? Então que você possa colocar no seu coração esse desejo de não parar. Não sei qual a dor que você está sentindo hoje. Qual parte de dor muscular no corpo, tá, no né, corpo? Eu não sei quais são as dores que você sente na sua competição dessa maratona do seu casamento hoje. De repente, você veio assistir essa live e está com dores. Não tá conseguindo conversar com o competidor ao seu lado, que é seu companheiro de trincheira. De repente, vocês não estão tendo diálogo. Está difícil dar umas passadas. Está difícil subir as ladeiras juntos. Entendeu? Mas o que acontece? A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Eclesiastes 4:9. Isso. E diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, que é você, o cônjuge e o Espírito Santo. Então esse momento é o momento de pedir ajuda. Peça ajuda. Ah, mas tá ruim de dar... Não sei se eu vou conseguir alcançar, chegar... Peça ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda, é vergonhoso... É tentar se mostrar forte e cair, parar no meio da corrida. Mas às vezes é mais fácil, é tão difícil pedir ajuda, é mais fácil passar o bastão do que pedir ajuda, do que pegar o copo com água que as pessoas estão ali na beira da pista oferecendo. Às vezes é mais fácil passar o bastão. Ah, vou passar o bastão e tudo bem, continua a corrida. Então, como eu falei, essa competidora que ela ficou lembrada na história das corridas, porque eu lembro dela. Ela chegou se arrastando ao final porque ela deixou de tomar água ao longo da corrida. Então você não pode cair nessa. Você tem que fazer o quê? Peça água. Tem que nutrir seu corpo. Isso. Então, aí às vezes nessa competição, você vai nutrir o quê? É o momento que você vai sentar com aquela pessoa do seu lado, para confabular. Se tiver que falar de algumas coisas ruins nessa competição, fale, converse. Se tiver que planejar uma nova tática, uma nova estratégia para continuar a corrida, planeje. Se tiver que contextualizar como. Porque nessa competição do casamento, há aquelas coisas que são prioridades, as coisas que você pode lançar mais à frente, há outras coisas que você pode deixar para depois. Por exemplo, isso é prioridade? Vamos valorizar. Isso aqui pode ficar para depois? Pode. Isso aqui não. Planeja. Faz o planejamento. Igual diz no livro de Mateus, que quando o homem vai fazer uma obra, ele senta para anotar os gastos, para não começar a fazer a obra e dizer assim, alguém zombar, não pode acabar. E diz que quando alguém vai atacar uma cidade, ele primeiro manda saber quantos guerreiros, quantos habitantes tem, quantos guerreiros tem do outro lado, para não atacar e passar vergonha e ser destruído. Assim, essa é a competição do casamento. Você tem que, em dado momento dessa competição, flexibilizar. Ah, mas aí de repente a tática do cônjuge
para atacar aquele novo trajeto ali, de repente a tática dele é melhor do que a sua. Ou a sua tática tem mais detalhes que vão somar mais do que a dele. Converse, entre num acordo. Não adianta competir entre si nessa maratona do casamento. Pelo contrário, se vocês competirem entre si, vão ficar pelo caminho. É melhor somar. Como? Se o seu pensamento, o seu projeto, o que você pensou naquele projeto a dois, se a tua parte vai somar mais no casamento, você deve passar isso para essa pessoa. O que acontece? De repente a dele ou dela tem mais condições de vencer essa nova etapa, esse novo trajeto a ser atacado. Não é vergonhoso você ceder. Nessa corrida, nessa maratona, aí o eu não pode falar. Não pode prevalecer. Tem que ser nós. É nós, é isso mesmo. Nós, o eu não pode falar, porque se o eu é meu. Ou então, nessa competição do casamento, quando há um problema com os filhos, como é que acontece? Quando há um problema com os filhos? O que eu te falo? O teu filho, a tua filha, esse teu filho não obedece, a tua filha, esquece que são os dois que foram instrumentos de Deus para aquela vida estar no casamento de vocês, que são os filhos. Aí, como essa competição não está bem orquestrada, normalmente há um problema, um é culpado. O filho nasceu de um pé de couve? Não, veio de vocês. Né? Então, o que acontece? A competição destrutiva nessa maratona do casamento acaba com todo relacionamento. E os cartórios vibram vendendo aí certidão de divórcio. Então o que ocorre? Há um momento de você pedir ajuda ao teu personal trainer do relacionamento. Tá ok? Então não se envergonhe, peça. Se você tiver um conhecido, tiver um líder, alguém, hoje você vai na mídia aí, você encontra várias pessoas que podem te dar conselho. Então você não pode parar a competição. Você não pode parar porque estou chegando numa ladeira. Eu não vou conseguir. Na corrida tem um diálogo seguinte: tem que matar essa ladeira, matar essa cota. Não, tem que matar essa cota. Não, eu vou matar esse trajeto, eu vou zerar. E muitas das vezes aí, esse trajeto, essa dificuldade aí, é o eu que fala muito alto. Ela não pode, ele não pode falar nada, ele não deixa. Não tem diálogo. Não tem diálogo, e fica. Alguém quer prevalecer e eu não escuto o outro. Quer correr sozinho. E essa... quer correr na maratona, mas quer correr. É interessante que nessa competição do casamento, o bom é os dois se perder junto e ganhar junto. Porque, entenda bem, como nós estamos dizendo que o casamento não é pequena corrida, é uma maratona, e muitas das vezes, por que naufraga o relacionamento? É porque nesse relacionamento aí, de repente, só tem um vencedor. Aí o outro que não consegue atingir aquele mesmo objetivo é desprezado, é humilhado. E entenda bem, é melhor perder os dois juntos do que ganhar um sozinho. Porque nessa coletiva aí, se ganhar um sozinho, é vergonhoso para o outro, entendeu? Então é melhor que nesse relacionamento os dois sejam vencedores. Como? Até a derrota para os dois será vitória. Até os momentos. Tem que chegar no final. Importante você atingir o objetivo, entendeu? Então, se tiver que parar e conversar e tratar, trate, porque é melhor entrar em acordo. Mas para atingir o objetivo, o eu não se deixar o eu prevalecer. Esse eu é igual a dor muscular. O eu é o ego, a vaidade, a soberba. Isso dificulta muito. E nessa competição também é importante saber o quê? Perdoar. É um grande inimigo nessa maratona do casamento, é a falta de perdão. Porque tem pessoas que guardam mágoas que atrapalham essa competição. Pessoas que guardam mágoas porque mês tal, ano tal, hora tal, você fez isso. E ali não se falam mais, não tem mais diálogo, passam a se tratar como realmente dois amigos dentro de casa, que nessa corrida um já começa a querer abandonar a pista. Aí não tem mais respeito, não tem mais comunhão, agora é tudo teu, meu, não é mais nosso. Porque quando há uma parceria, até os problemas são nossos.
A vitória também será nossa. A dificuldade que enfrentamos será nossa. Entenda bem, nessa competição do casamento, quando há um problema no emprego, na rua, não importa, com um dos competidores, ele sabe que em casa vai dar as mãos a alguém que vai somar com ele e com ela. Por quê? Ele sabe que está junto nessa batalha. E a competição, nós vamos chegar junto no final. Mas quando não há essa parceria, os problemas vêm, e às vezes tem muitos problemas que não são nem comentados dentro de casa, porque os atletas não têm diálogo. Os atletas não se compreendem, pelo contrário, acusação, apontamento, a vaidade, o orgulho, não deixa a pessoa entender que precisa dar as mãos. Se nessa corrida um ficou um pouco mais fraco, dá as mãos e puxa. Não deixa parar. Filipe ele recebeu uma missão, né? E morreu, mas cumpriu. Ele recebeu uma missão. Morreu. Ele poderia falar bem assim, poxa, tem outros soldados aí que poderiam ir, eu que vou correr, eu que vou chegar até lá. Quilômetros? Não. Mas ele não, ele cumpriu a missão. Bem mandado. Foi bem mandado. Cumpriu a missão. E Deus deu uma missão para nós corrermos até o final. Hein? Ele falou que só a morte separa. É verdade. Só a morte. Nessa competição do casamento, só a morte separa. Entendeu? Então não entra nessa de dar ouvido para o arqui-inimigo e querer abandonar a pista, não. E se você um dia já abandonou essa pista, meu irmão, amém. Deus te abençoe tremendamente. Agora não pode você viver escravizado. Às vezes os problemas, as dificuldades separam. Por quê? Porque não houve uma preparação nessa corrida. E não havendo uma preparação na corrida, a gente vai ficar cansado e vai desistir. É interessante que no momento dessa competição da vida, a dois, nessa corrida que causa algumas dores, né? Mas como eu já falei, são dores que você aprende a conviver com elas e driblá-las. Eliminar elas. Conviver com elas não, eliminar. Justamente. Conviver não. Obrigado. Você vai, como eu falei, doer os pés, compra um tênis especial, com aquela parte de dentro apropriado para a corrida. Apropriado para a corrida, com uma melhor meia, um short melhor. Agora, se quiser continuar com a dor, melhor, pode continuar com o tênis ruim. Pode correr com o pé cheio de bolha. Pode correr, pode deixar. É critério de cada um. Né? Mas você pode melhorar. E o melhorar por quê? É em função do casamento. Entendeu? É em função de você ter ali famílias que olhem para o seu casamento e vejam, caramba, que coisa linda. Porque até os problemas eles sabem enfrentar juntos. Não é importante isso? Até a dificuldade eles sabem enfrentar. Sabe por quê? Você está entendendo que essa competição é tua, é dele, é de ambos. Porque, vê bem, você pega batata e você cozinha batatas, um é gordo, outro é maior, outro é menor, mas quando você amassa e mistura, elas ficam amalgamadas. Você não consegue separar mais. Então, nessa competição, o casamento tem que ser assim. Tem que estar amalgamados, de maneira que luta, vem, vamos matar no peito. Vê uma dificuldade qualquer, vamos conversar, vamos orar, vamos buscar ajuda. Aí um não quis ficar, não, vamos lá, você não vai ficar não, estou contigo. Aí de repente viu que o competidor, amigo seu, está ali abatido, você vai e dá ali um gás, ajuda ele. Aqui, ó, uma Rosângela lá dos Estados Unidos, está falando aqui, ó, é melhor colocar uma palmilha ortopédica. Amém, minha irmã? Amém. Então, o que acontece? Vou chamar aqui a nossa irmã para participar aqui. Essa minha irmã Rosângela. Então, o que acontece? Ela está dizendo aqui, ó, coloca uma palmilha ortopédica. Amém? Graça e paz, irmã Rosana. Então tem coisas que você tem que adaptar, né? Adaptar. Um exemplo, quer ver? Para você ver como eu posso explicar melhor. Eu lembro que na década de 90, nós tivemos nossa filha, a caçula, em 92. E em 92, quando ela casou, nós estávamos em um ministério que era um pouco... não tinha assim muitos... os irmãos, muito bacana e tal, irmãos amados, mas não tinha assim muito esclarecimento de algumas coisas. Então o que aconteceu? Como eu e a minha sócia majoritária estávamos nessa competição e tínhamos que ter esse diálogo, nós combinamos o seguinte: como já era o quarto filho,
Olha, se a nossa filha agora, que foi a Bruna, hoje ela é a nossa personal trainer, tem nos ajudado muito, dá conselho de alimentação e tal. Então, o que acontece? Nós combinamos o seguinte, se ela for de parto normal, eu faço a vasectomia. E se ela for de cesariana, você faz a ligadura. Compramos, primeiro, eu consegui reportagens escritas, tirei de livros, tirei de dicionários, comecei a buscar informação sobre vasectomia e sobre ligadura de trompas. E nós líamos juntos. As pessoas que tomaram conhecimento naquela época falaram, é maluquice? Muitos falaram comigo, tu é o homem da casa, rapaz. Quem manda ela fazer cirurgia, você é o homem. Então, o lado machista, e muitos conhecidos que eu tinha na época, me queriam convencer de que eu sou o homem que tem que fazer ela. Mas não, só que como nós aprendemos que nessa competição tem que haver esse diálogo, nessa maratona tem que haver esse acordo, embora nós fôssemos na época muito criticados, porque eu não tinha tanto conhecimento como se tem hoje, isso foi em 92, né? Não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje. Então nós buscamos ter informações e a partir daqueles conteúdos adquiridos, eu, como foi parto normal, eu cumpri minha promessa para ela e fui lá e fiz a ligadura de trompa. Perdão, eu fiz a minha vasectomia. Meus irmãos me perdoem, empolgação. Fiz a vasectomia e fui criticado por muitos amigos. Amigos que tempos depois vieram me perguntar, inclusive, como fazer, porque também fizeram. Alguns deles fizeram. Então, entenda bem, o importante para mim no momento era eu estar de acordo com ela. Não importava o que alguém fosse dizer. Então, muitas competições, muitas maratonas de casamento se quebram, porque muitas das vezes o casal não tem um diálogo e vai buscar conselho com pessoas que vão dizer assim, e nada, manda embora, e não, procura outro, tem muito pela rua aí, né? Aí você abandona a tua maratona, porque vão te dar conselho, se você é homem, não, que tem muitas mulheres aí, se boba, não se prende ela não. E se a mulher no casamento, alguém fala, não, ele é muito bruto, ele te trata assim, eu não faria isso não. Aí começa um outro caso à parte. Então entenda bem, é o momento de conversar, porque de repente essa dificuldade de cumprir o trajeto é porque nunca conversaram, né? Nunca dialogaram. De repente tem até ideias que dariam certo, mas nunca param para conversar, viram dois estranhos. Estão na mesma pista, correndo para o mesmo objetivo, mas são estranhos. São atletas desconhecidos, aí ficam um competindo com o outro. Não, o que nós lemos aqui em Eclesiastes 9, versículo 10, tudo que tiver teu alcance para fazer, faça conforme toda a sua força. Está ao seu alcance melhorar essa maratona do casamento? Deus te mostrou com as suas dificuldades, começa agora a buscar ajuda, então começa a orar, busca livros que falam sobre aquilo, para tratar melhor como vencer aquela etapa ali, aquele trajeto ali, aquele problema que surgiu. Aí você vai atingir o objetivo, tá ok? E espero que não seja como fez o soldado, né, ali que levou a notícia. Mas ele cumpriu, ele morreu, mas cumpriu. Eu não quero que você morra não, tá? Que você possa cumprir, chegar lá na frente e dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. E começar a aconselhar outros casais que ainda estão na pista ainda. Uns estão começando a corrida. Uma corrida de pista, uma corrida de rua. Uns estão no meio do caminho, tá? Mas existe nessa maratona do casamento, até muitos casais precisam de conselho. Até uma corrida de rua requer da gente, às vezes, né, não prepara para correr. todas as corridas. O casamento, infelizmente, né, muitos não se preparam, né? Muitos não fazem aquele aquecimento antes, quer dizer, aquela conversinha antes. Maratona você se prepara uns 6 Tem meses. alongamentos, começa a treinar alongamento, entendeu? Você começa a treinar ali várias coisas para que você no dia da corrida, e como eu falei, prepare um material especial, um short leve, uma camisetazinha leve, uma meia apropriada, começa a se preparar. Mas só que, infelizmente, muitas... Mas às vezes a gente faz no casamento como a gente faz com a corrida... sem propósito. Vamos comprar tênis mesmo, vamos qualquer essa blusa mesmo. Se não der certo, a gente para. Vamos com essa blusa mesmo. Aí então você começa a maratona com esse pensamento, né? Se não der certo, a gente para. Ou então você quer treinar antes, tipo assim, não vamos oficializar não. Vamos ficar juntos aí um tempo,
Se der certo, a gente casa. Já começa a corrida errada. Aí Porque os problemas virão, meu irmão. Os problemas virão. A subida virá. A descida virá. Os vales na corrida virão. Graça e paz, irmã Ana Paula. As dificuldades virão. Então, o que acontece? Você não se preparou, aí quando vem a primeira ladeira, sai da corrida. Aí quando vem a primeira descida um pouco alongada, tem que soltar o braço ali e relaxar e abrir o passo, a pessoa não aguenta porque não se preparou. Então tem que se preparar. E hoje as pessoas se conhecem, aí diz que estão apaixonados e partem para essa maratona sem conhecer um outro. Aí quando vem a primeira subida, o primeiro vale nessa corrida, nessa maratona do casamento, não se conhece. Aí vai tratar o que se não se conhece? Passou a maior parte da hora que era para aquecimento, para alongamento, para nutricionista. Para nutricionista, para check-up. Não, aí foi se agarrar, se beijar atrás e fazendo coisas que eram fora do tempo. Aí no tempo certo, não tem mais graça para fazer. Primeiro porque não se conhece, segundo porque não tinham cabeça. Então muitos partem para essa maratona do casamento sem entendimento, porque que é realmente um casamento. Porque você ri e chora também no casamento. Tem crises. Nessa competição tem crises. Tem hora que o cônjuge precisa de um apoio, de uma ajuda. Você tem que dar a mão para ajudar. Não importa ser ele, ser ela, porque o homem também chora. Tem horas que é preciso ser ombro para o cônjuge chorar. Mas tem hora que também você precisa de uma parte no ombro do cônjuge para você chorar. Mas quando não se tem esse conhecimento, esse entendimento, passe para o quê? Para as competições. Aí pensa que casou com um fraco, com uma fraca. Aí quer voltar para casa de mamãe. Não, essa corrida aqui é uma furada. Essa maratona que eu entrei é furada. Vou voltar para casa de mamãe. Aí ainda leva despesa para a mamãe. Por quê? Porque não se preparou para esse momento. Então faça agora alongamento. Está namorando? Está noivo? Se conheça. Check-up. Check-up. E se você está no meio da corrida? Tem o recall. Faça recall. Dá aquela diminuída, trate algumas coisas, acerte alguns pontos e parta para a pista de novo, né, Moed Fernandes? Parte para a pista de novo. O importante é você estar no trajeto. E se um dos dois deu aquela dorzinha no tornozelo, passa gelo depois quando parar a corrida, mete a bolsa de gelo ali. Torção, nessa competição também dá torção. Às vezes dá uma torçãozinha porque pisou de mau jeito. Mete o pé na bolsa de gelo, meu irmão. Tá? Não pode você parar de competir. Porque nessa maratona do casamento, muitos desertos, ainda mais se ela for 50, 60 anos muito longa, você vai passar por muitos desertos, mas cada dia você vai ter experiência. Não, quando eu passo por ali, tem que fazer assim. Aí você conversa com ele e com ela. Não, quando passar nessa área ali, vamos fazer isso. É importante entender que você está numa competição. Uma maratona. Uma maratona. Não numa corrida de rua, numa corrida simples, não numa corrida de pista, não numa corrida de revezamento. Você está em uma maratona. Tá okay? Longa distância. Isso. Longa distância. Longa vida para essa competição sua aí, tá ok? Nós vamos estar orando agora. Eu não sei, talvez você que nos assiste, qual área da sua competição, dessa maratona, você precisa de um apoio. É de um copo d'água? É de um conselho? É de um preparador? É de uma nutricionista? Nessa competição aí, o inimigo não é o seu cônjuge, não. O inimigo são os problemas que querem te fazer recuar, parar. Esse que é o seu. E o maior inimigo nessa maratona da vida é o nosso eu. Porque o nosso eu é que nos para. Entendeu? É o nosso eu que nos para. Porque, inclusive, a Bíblia diz em Provérbios 24:10, quando te mostrar força no dia da angústia, a tua força fica pequena. Lá em Provérbios 23:7 diz que assim como imagina o homem na sua mente, na sua alma, assim ele é. Nossa irmã Rosana, de novo, lá dos Estados Unidos, ó, já tem 40 anos nessa maratona. Meu irmão, temos 40 anos competindo aqui, ó. Vê muitos vales, vê muitos desertos, mas estava de mão dada, irmão. E quando um caiu, tu levantava. Teve momentos que no início que não queríamos dar a mão, não. Aí estava difícil. Aí aprendemos que dando a mão é melhor. Dividindo o espaço é melhor.
A irmã Fernanda também está falando, ó, estou há 20 anos nessa corrida. Eita, E vamos que vamos. Isso aí, Fernandes. É isso mesmo. Dá esse conselho pro Mesquita, pro Binho. Entendeu? Então que você possa entender, meu irmão. Nessa maratona você não pode parar. E aconselha outros que estão querendo parar nessa maratona. Você vê alguém parando? Vai lá e ensina alguns macetes para ele. Ensina a aquecer melhor. Ensina a tratar melhor o outro, tá? Ensina ali como subir a ladeira, como encarar os problemas. Ensina ali como o trajeto que você já passou e o outro casal está vindo lá mais atrás. Ensina para ele, quando passar por ali, faça assim. E, então, se você também não sabe, pergunta da frente. Como é que você atingiu aquela área tal? Quando você estava assim, sensato, como é que você atingiu assim? O que você fez? Ensina pra gente. É importante esse diálogo, irmão. Você não sabe como você vai muito mais longe quando você tem essa facilidade em conversar. Amém. Facilidade em encarar de frente os problemas. Amém. Não faça como hiena, enterra a cabeça no buraco, não. Pelo contrário, os problemas, e como eu disse, eles são como você está na academia espiritual do Senhor. Você tem que pegar músculos para a próxima situação. Então, cada problema é uma porta de milagre, tá ok? Vamos estar orando agora. Amém. Você que está do outro lado aí, nos dê a mão agora nessa competição. Vamos estar orando para que Deus possa nos fortalecer para vencermos as etapas que nós temos pela frente, tá ok? Vamos estar orando. Eu vou estar orando pelos competidores homens e ela, minha sócia majoritária aqui, é sócia majoritária porque tem 99,9% da ação do casamento, quem manda é ela. Então o que acontece? Vamos estar orando agora, tá bom? Vamos estar orando. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite por tudo que tu és. Amém. Te louvamos, te bendizemos, ó Pai, porque a tua palavra diz que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirão, e ambos serão uma só carne. Verdade, Deus. Então, Pai, nessa união, muitas são as diferenças, ó Deus. É o côncavo e o convexo. Amém. Muitas são as diferenças, mas nós aprendemos com caminhar que as diferenças de um somam na vida do outro, Senhor. Então faça o meu amigo entender isso agora. Essa pessoa que talvez está tendo dificuldade para entender a diferença da sua amiga, da sua esposa, Senhor. E muitas das vezes não parou para ver as qualidades que ela tem. Nessa corrida, nessa maratona, Pai, são muitas as reclamações, são muitas dores na batata da perna, são muitos momentos em que esse corredor não está aguentando, está querendo parar. Mas entenda, que ele possa entender, Senhor, que quando estamos numa corrida longa e paramos, dói tudo, é difícil reiniciar. O melhor é manter ele trotando, mas não para, não pode parar. Então, nesse momento, toma nas suas mãos, dá sabedoria para esse homem vencer essa etapa, dá graça, fortalece os músculos espirituais dessa pessoa, que esse meu amigo possa matar a próxima rampa que vem pela frente, com as experiências que está tendo nessa luta. Pai, que essa luta dessa ladeira que ele está passando, talvez um vale, eu não sei qual a dificuldade desse homem, meu Deus, só o Senhor sabe, de repente é financeira, de repente é de relacionamento, de repente, Pai, ele está tenso, de repente é um desemprego, ou uma causa qualquer que atrapalhou os projetos do casal, e isso tem desanimado esse homem, meu Pai, mas nesta noite, toma nas suas mãos. A tua palavra diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra está ligado nos céus. A tua palavra diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então, Senhor, assim como o Senhor me conhece, conhece também esse homem do outro lado. Porque a tua palavra diz que foi o Senhor que nos fez com as suas próprias mãos. Mas muitas das vezes nós não vencemos as etapas da vida porque não temos a clareza de abrir para o Senhor nossa necessidade. Às vezes temos dificuldade de contar para o Senhor aquilo que está nos tentando fazer parar. E preferimos parar, Senhor. E às vezes não entendemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Porque o Senhor diz: vinde a mim todos vós cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nessa noite, Deus, seja a resposta para essa pessoa. Amém, que esse meu irmão do outro lado, esse competidor, Amém, Pai, não tenha renovado as suas forças. Amém, Jesus. Que a sua mente se abra para receber o novo do Senhor. Senhor, que ele possa essa noite ter uma noite diferenciada, que haja diálogo, que haja uma manutenção desse casamento. Ó Senhor, que nessa noite os nutrientes do Espírito do Senhor possam envolver as partes do seu corpo que precisam de um alimento, de um reforço, para que o medo caia por terra, que a arrogância, que a soberba caia por terra nessa noite, mas que essa pessoa possa receber do Senhor um toque do teu Espírito Santo e viver as novidades do Senhor na face, neste mundo dos viventes, ó Deus. Que ele possa vencer. Toma nas suas mãos e nesta noite abençoa tremendamente esse homem, Pai, de perto, de longe, no Brasil ou fora do Brasil,
que possa nessa noite receber uma graça Amém. exponencial do Senhor verdade. e viver as suas promessas na terra dos viventes, Pai. Em nome de Obrigado, Jesus, Pai, filho muito amado. muito obrigada pela vida de cada uma. Amém, Jesus. Senhor Deus, fortalece a cada uma delas, Senhor Amém, Deus, Senhor. que a determinação, meu Pai, de continuar, meu Amém. Pai, não venha parar por causa dos obstáculos, por Amém, causa dos Jesus. vales, por causa Sim, dos meu morros, Deus. por causa das subidas. Senhor Sim, Deus, meu Pai. ajuda cada uma delas, dê Ajuda, meu sabedoria Deus. a cada uma das nossas irmãs que estão do outro lado, Sim, meu Senhor, Deus. fortalecendo elas, sendo mulheres sábias. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Sim, Pai, meu nós Pai. estamos em uma maratona. Eu sei que tem alguns que ainda estão numa corrida, mas eles vão chegar nessa Amém, maratona, Senhor. nessa Amém, corrida de amém. maratona, Senhor Deus, que é Creio, uma meu corrida Pai. de longa distância, Senhor. Amém. Toma em suas mãos cada vida, cada um de nós. Amém, Nos dê uma Jesus. noite abençoada, nos dê um sono reparador. Amém, Que amanhã, Senhor Deus, aqueles que vão trabalhar, que o Senhor dê força, continua falando com cada um de nós Sim, e meu abençoando, Deus. Senhor. Sim, Pai, é meu que eu te Pai. peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer, pega o telefone. Queremos agradecer aos amados irmãos Fernandes, nosso irmão aí, Ayrton, as irmãs Rosângela, Vânia, cada uma das irmãs que deram aí um espaço do seu tempo para estar conosco aqui. Que o Senhor possa te abençoar tremendamente, que o Senhor possa marcar sua trajetória, que você possa lá na frente dizer, valeu a pena, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí você vai entender que as coisas que aconteceram na sua vida eram necessárias ter acontecido para abrir os olhos, para te fazer vencer, para fazer você chegar lá na frente e ser instrumento para outras pessoas, tá ok? Então tudo que você tem aprendido, com certeza você vai ter qualidade para ensinar alguém. Eu queria apenas dar um anúncio da nossa próxima live na quinta-feira que vem e que você possa estar ligado. Já tem um tema, a que teria passado hoje, ela na semana que vem nós vamos estar passando essa live e eu convido você para estar conosco semana que vem, assistindo essa live conosco, tá ok? Então semana que vem a live é a que estaria passando hoje, nós já havíamos dado o nome para essa que aconteceu, que acabou de acontecer agora, e eu coloquei da semana que vem, e depois eu retifiquei e coloquei a de hoje. Mas na semana que vem, que você possa estar aí ligado, pronto para estar conosco aqui, para nós somarmos, tá ok? Amém. Eu queria apenas deixar o nome da próxima live aqui. Depois eu vou botar na tela, aí você vai ver, tá ok? Eu não estou lembrando aqui agora, mas está anotado aqui. E na semana que vem, que Deus te abençoe tremendamente, que você possa estar conosco aqui. E vamos ouvir você contar testemunho de bênção. Vamos ouvir vocês dizerem para aqui na nossa live que venceram etapas que pareciam impossíveis de ultrapassar. Né? Amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Nossa irmã dos Estados Unidos, nossa irmã Rosângela, abraço do Marcelo, minha irmã, nossas irmãs Vânia, Fernandes, cada um dos irmãos Ayrton, que tem uma noite de descanso. E que Amém. essa noite ainda Amém. o Espírito Santo venha falar com você, ok? Um beijinho no coração. Até lá. Até... Nós despedimos dizendo a você, Até a Shalom próxima. Adonai. Se Deus te permitindo abençoe Deus. e te guarde em nome